Meus amados, o nosso pastor, hoje ele está em Brusque, né? E aí ele me incumbiu-me, né, de hoje estar ministrando a palavra a vocês, nossos irmãos. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre firme, né? A sua caminhada, a sua firmeza, né? O que você tem feito nesse seu cotidiano, desde que você ouviu falar de Jesus, desde que você aprendeu que Ele salva, né? Como você anda hoje, caminhando dentro do Evangelho de Cristo. Nós sabemos que seguir a Cristo não é fácil, ao contrário do que muitos falam por aí, mas Ele pede que nós sejamos firmes, firmes em suas promessas, firmes na sua palavra, e essa firmeza nós devemos buscar durante o nosso dia a dia. Eu tinha um pastor, e depois eu vou estar falando dele, que sempre que ele encontrava um novo convertido, né, sempre que ele me encontrava na rua, e eu era um desses novos convertidos, ele me perguntava: irmão, firme, né? E aí quando o pastor me pediu para que eu ministrasse essa palavra, eu pensei justamente, por que não falar em firmeza? E eu vou falar em firmeza para vocês de vários cotidianos: firmeza na sua família, firmezas no seu projeto, firmeza em você estar caminhando a Cristo, firmeza em compreender que as coisas às vezes na nossa vida não são do jeito que a gente quer e do jeito que Deus quer, e se a gente realmente acredita nesse Deus, a gente pode estar firme. Essa semana mesmo eu tive um exemplo de quando você está firmado, quando você está alicerçado, quando você conhece ao Deus o qual você serve, pode estar o mundo desabando ao teu lado, pode ter tribulações, pode ter dificuldade, mas se você está firme, se você tem o conhecimento da palavra do Senhor, você tem a tranquilidade que o mundo não tem. O significado da palavra firme, segundo o dicionário www.dicil.com.br, que firme ele tem dois adjetivos e gêneros. Um significa que é estar seguro, fixo. O outro que não se cede com facilidade. Firme também, segundo esse dicionário, é ser resistente, compacto, resoluto, que não hesita ou vacila. Algo que é constante, inabalável e perseverante. Já de acordo com o dicionário informal, uma pessoa é firme, ou alguém é firme, quando é seguro de si, que sabe o que fala e o que faz. Algo firme é algo seguro, que tem poucas probabilidades de despencar ou cair. Existem vários sinônimos para a palavra firme: segurança, estar certo, sólido, consistente, eterno, inabalável, persistente, difícil, resistente, sustentável, indiscutível, convicto e uma série de outras coisas. Eu trouxe para vocês, de início, um texto que fala de ressurreição. Mas para me acreditar, dentro do meu entender, que um dia eu vou compactuar dessa ressurreição, eu preciso estar firme. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 15. A gente vai estar lendo do versículo 6. A gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 11. 1 Coríntios 5, 15, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor assim nos diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o restivesse tal como vos tenho anunciado, e não que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei, também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por servas e depois por 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago,
depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis escritos. Agora vamos ler o 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Depois de ele explicar toda essa parte de ressurreição, da sua persistência, do seu trabalho, Paulo conclui falando: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gostei da humildade de Paulo falar, de reconhecer algumas falhas, de reconhecer alguns erros e de incentivar os seus irmãos durante a sua caminhada. Por mais importante que nós sabamos que Paulo foi, ele se coloca em não ser importante, em não ser o maior dos apóstolos. Ele coloca dentro desse texto, se você for ler e acompanhar em casa calmamente, que existirão lutas, existirão batalhas, existirão desafios, e a gente sabe que tudo isso existiu na vida dele. Ele viveu 2 momentos distintos, o momento de perseguidor e o momento de perseguido. Talvez perseguidor por não ter quem lhe falado a verdade, né? Quem ter verdadeiramente lhe entregue a palavra correta. E eu acredito que Paulo, dentro do que ele fazia, quando ele fazia errado, ele acreditava em estar fazendo certo. Mas quando lhe foi revelado a verdade que liberta, ele não mediu nenhum esforço para que essa verdade fosse levada para que muito mais pessoas pudessem crer, para que muito mais pessoas pudessem ser salvas, para que muito mais pessoas, assim como ele, que um dia teve o conhecimento dessa palavra, se manter inabalável, perseverante, constante, não vacilar dentro do que aquilo Cristo espera de nós. Às vezes a gente reclama que a nossa vida é dura, mas a vida de todo mundo, se você for parar, e às vezes nós deveríamos de fazer isso, escutar mais os nossos irmãos, porque firmeza também é andar junto, é caminhar, é você estar lado a lado. Mas o nosso cotidiano, né, as coisas que hoje nos trão às voltas, às vezes nos roubam essas coisas. A gente está próximo muito por meios eletrônicos, WhatsApp, Facebook e outras mídias, mas a proximidade de toque, de tato, de você compartilhar, de você poder ter alguém para conversar. Hoje eu estava dando aula para os garotos, estava o Vitor e o Natan, né? E é legal ver a amizade que eles dois têm. E justamente da lição que tratava da gente hoje, falava de você ter alguém próximo a você, dentro do teu caminhar. Porque se a minha filha, que foi criada dentro da igreja, não encontrar aqui dentro da igreja alguém que ela possa compartilhar, aqui dentro da igreja alguém que ela possa conversar, aqui dentro da igreja uma amizade verdadeiramente de irmão, e ela for buscar isso no mundo, é muito complicado. Mas que bom que o Natan e o Vitor têm esse privilégio de eles serem amigos aqui, e eu falei para eles do privilégio de eles estarem dentro de uma EBD, ouvindo o assunto que eles estavam ouvindo hoje, que é um assunto complicado, mas de sendo tratado de uma forma séria, de uma forma correta, e mostrando para eles a visão que Deus tem, e que algumas coisas que a gente faz, mesmo o mundo falando que não, que é pecado, mas que eles terem esse conhecimento, de eles poderem escutar a verdade de quem pode passar a verdade de uma maneira
correta para eles, e que eles, aprendendo essa verdade que liberta, eles possam andar firme. Eu sempre falo para eles, porque tenho eles como amigo, tenho eles como irmão, e por gostar deles, de falar que esse mundo tem dois caminhos, e esses dois caminhos são bem distintos. Ou você está caminhando com Cristo, ou você não está caminhando com Cristo. Porque dentro do que a adolescência tem, dentro dessa confusão que a gente tem de entender, de questionar, né? E dentro do mundo qual a gente vive, aí fora, que é totalmente diferente do que a gente vive aqui, e o nosso tema de estudo de nossa revista é que ser diferente é normal, que ele sendo diferente, que ele se mantendo firme, que ele se mantendo distante de tudo que está aí fora, um dia eles alcançarão o reino de Deus. Então é esse alicerce que eles têm que ter, é esse alicerce que os nossos filhos, quando vêm para cá para frente, têm que ter, é esse alicerce que ele vai ter lá fora, é esse alicerce que ele, quando vem para EBD de manhã, que você vai colocar nesse, vai ser essa firmeza, vai ser essa perseverança inabalável que você também em casa, que é tua responsabilidade, que você vai dar o ensinamento aos seus filhos. Porque o mundo os ensina coisas totalmente contrárias. Mas você, eu, nós somos conhecedores na palavra. Por que continuar firme mediante guerras, mediante tribulações, perseguições, crises e uma série de outras coisas que a gente vê aí fora? Outro dia eu estava vendo uma questão e alguém estava colocando, e aí a gente tem que ver a responsabilidade que às vezes a gente tem, mas às vezes a gente deixa passar de lado, de ter cuidado com os projetos de Deus e convidar para que Deus faça parte dos nossos projetos. E eu cito para vocês um exemplo de uma família, né, onde o pai e a mãe estão dentro da igreja e caminham com a igreja e trazem seus filhos para a igreja, e aí seus filhos começam a acreditar, começam aos poucos a conhecer a Cristo, e aí mediante a situação de um relato que eu vi, os pais se separam, e aí houve uma grande confusão na cabeça dessa criança em se manter firme no Evangelho, porque talvez em alguns casos sim, em outros não, uma criança não tem o discernimento que um adulto tem, e aí ela veio a questionar Deus, por que essas coisas acontecem? Senhor, por que o Senhor permitiu que meu pai se separasse da minha mãe? Por que o Senhor permitiu que a minha família se acabasse? Porque aí uns vão viver com os pais, outros vão viver com a mãe, outros são levados para viver com o tio, com avós e outras coisas, e aí essa criança ao longo da sua vida se entregou ao mundo da droga, e ela sempre perguntou para Deus por que Deus tinha permitido aquilo. Talvez a criança não entenda, mas o projeto de Deus se chama família, e dentro do projeto de Deus, lá desde a concepção, que ele percebeu que não era bom que o homem vivesse só, ele lhe trouxe alguém para que lhe auxiliasse, lhe ajudasse, e esse alguém foi sua varoa, a sua mulher. Alguns falam, e eu não sei, por isso que Deus tirou da costela, porque a costela é a sustentação do seu corpo, para que você, homem, tivesse alguém que te sustentasse nas suas decisões, né? Que te servisse de apoio durante a tua vida. Ele criou a mulher, e dentro do projeto de Deus, ele visualizou a família, mas a família que fosse constante, inabalável, perseverante. Eu me lembrei também de uma pregação, e aí eu não me lembrei quando foi, que o Fernando falou aqui sobre os projetos. Eu não me lembro se foi no final do ano, já foi no início do ano, sobre os projetos que a gente ia fazer para a nossa vida ao longo do ano que ia entrar, ou se já era do ano que já tinha entrado. E se nesses projetos a gente tinha convidado Deus para fazer parte desses planos e desses projetos. Porque às vezes em muitas das nossas tomadas de decisões, a gente não convida Deus. Deus não está presente desde o início, em desenvolvimento, e aí quando as coisas já estão meio que tumultuadas, a gente lembra que a gente tem um Deus.
Mas o ideal seria que, desde o início, a gente perguntasse para Deus. Talvez, né, a gente não pergunte porque a gente já saiba a resposta. Isso não vai dar certo. Mas por falhos, por ser humanos que nós somos, algumas vezes a gente insiste em erros, em falhas. E talvez a resposta dessa criança seria que, dentro da concepção do projeto do seu pai e sua mãe estarem juntos, é que talvez eles não tenham perguntado para Deus se verdadeiramente a pessoa que eu vou me casar é a pessoa que Deus quer para mim. Porque se a resposta for não, eu vou agir do lado do meu coração. E os olhos do meu coração são justamente os meus olhos. E às vezes o que os meus olhos veem não é o que Deus vê. E às vezes, dentro da orientação, eu colocando a minha vida dentro do projeto de Deus, talvez eu tenha sucesso. Talvez não, com certeza eu vou ter sucesso, porque Deus não vai me colocar em furado. Eu me lembro de uma aula de EBD que eu perguntei para o Johnny, estava faltando 2 semanas, não, perguntei para a Ariana, porque o Johnny estava trabalhando, 2 semanas antes de vocês casarem, se ela tinha certeza, porque ainda havia tempo de ela não casar com você. E ela falou que sim, vocês se casaram, e eu creio em Deus que vocês devem ter conversado com Deus, e vocês devem ter perguntado para Deus, e Deus deve ter falado com vocês, para que vocês dessem andamento a esse projeto, porque isso é que tem que ser feito. O projeto de Deus na vida de vocês, se futuramente for da vontade de vocês e for da vontade de Deus, é de vocês terem filhos, seus filhos terem filho, e assim se dá uma continuidade. Mas esse projeto, ele tem que estar alicerçado desde o início no Senhor. Não é porque o Johnny é bonitinho, nem porque a Ariana é bonitinha, nem porque o Johnny tem tal coisas, porque dentro do teu projeto, dentro do projeto chamado casamento, e aí eu já tenho um determinado tempo, e eu já sei disso, porque eu conheci a minha esposa em 1998. E aí vocês fazem a conta, já faz bastante tempo, né? E aí foi o que eu falei para as crianças, dentro desse projeto que se chama casamento na nossa vida, a gente tem as fases, namoro, noivado e casamento. E aí a gente vai sempre alicerçado dentro do Senhor, perguntando para Deus se é realmente aquilo, porque depois que eu tiver alguns anos de casado, não adianta eu falar que a minha esposa é chata, ou a minha esposa falar que eu sou chato, porque chato eu sou desde o início. Mas aí volta a questão dos olhos, do que os olhos querem ver no início, né? Do que os olhos querem observar, e aonde é que eu estou alicerçando a minha verdade. Porque se eu alicerçar a minha verdade, a minha firmeza numa mentira, durante muito tempo eu vou viver numa mentira, e chegará um tempo que você vai ser sufocado, e que essa mentira vai se sufocar, e você vai querer viver a verdade, isso aí vai estar embora. E aí você se desconstrói todo um planejamento. E aí pessoas que estão à volta, filhos, sofrem essas consequências de a gente não estar firmado, de a gente não ouvir aquilo que Deus quer. Essa semana eu resolvi mandar um mandei uma mensagem pelo meu antigo pastor, porque já que eu ia falar de firme, eu nunca tinha perguntado durante o tempo que eu convivi com ele, e até agora, o que ele queria dizer, toda vez que ele me encontrava firme, irmão. Se você fosse no supermercado e você encontrasse o pastor William Corel, e você fosse um novo convertido, ou alguém que estivesse caminhando com ele, e ele te encontrasse, antes dele chamar teu nome Janaína, ele ia falar, firme, Janaína. Se você fosse no sacolão, igual eu ia, e parecia que o pastor me perseguia, porque no início da caminhada ali, eu ia no sacolão e estava lá, e quando eu via alguém, né, que eu virava, firme, Marcelo, e era o pastor William Corel. Às vezes andando na rua e caminhando, pegando um ônibus, aí lá veio o pastor de novo, firme. E aí eu falei, pastor, o que é esse firme? Mandei a mensagem para ele, para me entender, porque o dicionário eu pesquisei, me dá sinônimos e me dá explicação de firme, e eu queria saber da sua boca o que é ser firme. O que o Senhor queria me falar toda vez que o Senhor me encontrava, o que é ser firme.
E aí eu esperei durante algum tempo, né? E aí ele me respondeu: olha, Marcelo, deixa eu me sintonizar aqui para ver o que foi que ele me respondeu. Sendo que esse pastor, gente, a se pensar num homem de Deus, porque existe vários homens de Deus, mas esse pastor, parte da minha igreja, não gostava dele porque ele era um homem que gostava de evangelizar. Dentro do contexto, dentro daquilo que a gente sabe que é correto, dentro daquilo que a gente sabe que é certo, dentro daquilo que a gente tem que se manter firme, a igreja não gostava do pastor porque ele era um pastor evangelista. Esse pastor William Corel, ele conseguiu, em uma campanha de evangelismo, juntar assembleanos e presbiterianos para mobilizar todo o bairro que eu morava, e diferente daqui de Itajaí, em Rio, São Paulo, um bairro às vezes tem 20, 30, 40 mil pessoas, e você tentar mobilizar assembleanos que têm pensamento diferente de batista e presbiteriano que o pensamento é diferente ainda, e juntar com o intuito de evangelizar. As igrejas se reuniram, colaram cartazes, colaram balão, fizeram uma campanha de missões, de se levar o evangelho. Até um avião foi alugado, levando bandeiras com discípulos que passavam de vez em quando. Mas parte da igreja não aprovou isso, porque o pastor estava gastando dinheiro com evangelismo. E a igreja não tinha teto, a igreja não tinha um forro de PVC igual esse aqui tinha, a igreja ainda tinha um piso de chão. E para que se gastar dinheiro se evangelizando, se o templo da igreja ainda não tinha piso? E essas vezes são a preocupação de pessoas. A firmeza está alicerçada em coisas. A firmeza não está alicerçada em propagar, em levar a palavra, em levar o evangelho de Deus, para que aqueles que não conhecem, ou aqueles que não tiveram o privilégio de conhecer a Cristo, possam ter seus olhos abertos, assim como um dia eu tive. Hoje, né, a Ana Luísa estava treinando lá em casa, juntamente com a sua mãe, vai ser ela que vai dar aula para a criança. Porque graças a Deus e graças a esse pastor, dentro do investimento que ele tinha, dentro do comprometimento que ele tinha de levar o evangelho, de levar a palavra, nós fomos alcançados. Porque dentro da procura que eu tive por Deus, dentro da procura que a minha esposa teve por Deus, se nós fôssemos mal instruídos desde o início, se nós fôssemos mal alimentados, se a nossa firmeza, desde o nosso primeiro caminhar, fosse alicerçada de maneira incorreta, hoje nós não estaríamos aqui servindo a esse Deus que a gente conhece, porque tem gente que conhece vários deuses. Porque o pastor William Corel, ele era um lutador incessante. Eu me lembro do culto de um curso que ele fazia na nossa igreja chamado As 4 Leis de Deus. Ele falava que você, que ainda não conhece a Cristo, você precisa reconhecer que você está doente, e que a sua doença tem cura, e que para a sua doença tiver cura, existe um remédio, e que esse remédio se chama Jesus. Durante 4 dias você ia para a igreja, e ele te explicava esse passo a passo. Se você reconhecesse que você estava doente, você precisava saber que você tinha um remédio, e que esse remédio era Cristo. E numa dessas versões desse curso foi que Luciana teve os seus olhos abertos e que ela aceitou a Cristo como Salvador das suas vidas. Mas existia um empecilho que era eu, porque eu tinha, né, igual ontem eu conversei para os irmãos, uma dificuldade muito grande. Já conversei aqui com os irmãos de ter um coração de pedra, de entender a palavra vinha, igual é escrito, igual foi nos deixado por herança. Eu escutava, eu compreendia, mas em um leve toque essa palavra era roubada de mim por distração, por não estar firme. E um dia, com a sabedoria que Deus dá a homens de Deus, a mim, a você ou qualquer um, e por isso a gente tem que estar atento, o pastor não fez o apelo no culto. E ele, antes de começar o culto, ele me chamou em seu gabinete e perguntou para mim: Marcelo, o que está faltando para que você verdadeiramente
aceita Cristo como teu Salvador. As estratégias que Deus usa para que você possa conhecer essa firmeza e para que você possa usar esses caminhos, elas são distintas. Não existe um programa correto de chegar e falar e alguém aceitar Cristo. Cada um tem seu tempo e cada um vai ter a ação do Espírito Santo na sua vida. Deus sabia que naquele momento eu não ia me distrair com nada. Deus sabia o meu caminhar e o meu conhecer com Ele. Deus sabia que eu tinha um pensamento em resolver muitas coisas que estavam lá fora. Eu bebia e queria parar de beber e não conseguia fazer isso, né? Eu pensava o que os meus familiares, que eram todos católicos, iam falar. Eu pensava o que os meus amigos iam falar, porque agora eu era crente, e eu, igual Paulo era um dos que malhava muito crente, e como é que agora eu ia ser crente também? Mas eu precisava conhecer a verdade que liberta, a verdade que nos deixa imune a todos esses pensamentos. E essa verdade foi apresentada ali para mim naquele dia, porque naquele dia eu resolvi aceitar Cristo como meu Salvador. Mas isso só aconteceu, e isso só acontece em vidas de pessoas, porque a igreja até hoje se mantém firme, dentro dos fundamentos, inabalável na palavra, se mantém persistente em levar o Evangelho, mediante tudo isso que eu falei para vocês, tribulações, guerras, decepções. A igreja de Cristo tem se mantido firme, e eu dou glória a Deus, né, por estar aqui, uma igreja que ainda tem esse pensamento em se manter firme na palavra, e não criar campanha para encher bancos, se preocupar em quantidade, mas se preocupar em pessoas que estão dispostas a verdadeiramente a entregar a sua vida, encaminhar, pessoas igual o nosso pastor, quem conhece a fundo o coração, a vida do nosso pastor, vai desejar caminhar com ele, não tem como. Quem conhecer a fundo a vida de muitas pessoas que estão aqui nessa igreja, vai desejar caminhar, e você tem que ser esse espelho da firmeza de Jesus aqui nesse local. Sabe por quê? Cristo não vai voltar e aparecer, talvez, para algumas pessoas, e você vai ser esse interlocutor, você vai ser o interlocutor da salvação para a gente na tua casa, para a gente na tua família, para a gente no teu ambiente de trabalho, para a gente no teu ambiente de estudo, porque as pessoas verão a sua atitude, o seu modo de viver, o seu modo de agir. Muitos amigos meus viram a transformação que Jesus fez na minha vida. Eu era conhecido como cachaça no condomínio que eu morava, mas um dia eu tive o privilégio de, quando subi nas ladeiras, aonde eu tomava a cachaça, de um cara falar: hoje ele não é mais cachaça, hoje ele é um homem de Deus. De privilégio de transformação, de mudança, porque eu não tive o privilégio de nascer em um lar, em um ambiente onde meus pais e minha mãe foram criados dentro do Evangelho. Eu não tive esse privilégio, mas louvo a Deus, e falo isso toda vez para minha filha, por ela ter esse privilégio, por ela ter sido alcançada, e passo para ela a responsabilidade que ela tem de perpetuar essa árvore, para que, por intermédio dela e por intermédio meu e de sua mãe, nós estamos fazendo história na nossa família. Porque eu encontrei Luciana, a Luciana me encontrou, nós encontramos a Cristo, nós demos frutos que foi a Ana Luísa, e a Ana Luísa precisa perpetuar esses frutos ao longo da sua história, para que a Ana Luísa, ao longo da sua história, também dê o testemunho que, por intermédio do seu pai, por intermédio dela, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, fazem parte do reino de Deus. E isso ninguém te rouba. Nós temos que estar alicerçados, irmão. É dificultoso, mas procure a Cristo. O firme, segundo o pastor, ele era usado no sentido de saber se o crente se sentia seguro na fé ou não em Cristo Jesus. Então,
toda vez que ele me perguntava, firme, irmão, ele queria saber se eu estava seguro ou não na fé em Cristo Jesus. Porque o novo convertido, ele tem essa grande dificuldade, é igual ao adolescente. Vem perguntas, e aí se ele não tiver um bom preparo, né? A gente tinha lá a nossa sala dos novos convertidos, e eu gostava tanto da sala dos novos convertidos que eu fiquei 3 anos na mesma sala. E estudava sempre os mesmos assuntos, porque os assuntos eram o mesmo. A sala dos novos convertidos era para aqueles que tinham conhecido a Deus e estudos bíblicos, explicar como era a Bíblia, explicar a vida dos apóstolos e explicar cada uma das situações. E eu por 3 anos já estava lá. E aí o pastor falava, Marcelo, está na hora de sopar leite, né? Tomar um leite, está na hora de você misturar o leite com um pão, com uma outra coisa, de você crescer mais. Existem outras salas, mas eu gostava de estar ali na sala dos novos convertidos, porque era bom estar ali com o pastor, e quando o pastor foi embora, veio aquela dor no coração, né? Porque a gente se apega às pessoas, e principalmente pessoas que a gente sabe que tem o comprometimento da palavra, não que o meu outro pastor também não tivesse comprometimento da palavra, mas às vezes o gostar, de criar carinho com afeto, e eu fui seguindo na minha caminhada para outras salas, união masculina, e aí a gente vai seguindo os passos do que a gente aprende, do que a gente ouve. Mas eu só posso seguir a Deus, eu só posso ter essa certeza do Deus que eu tenho, se eu o conhecer, se você o conhecer. Se a gente não conseguir conhecer esse Deus que a gente tem, esse Deus que a gente quer caminhar, é muito complicado, porque essas dúvidas, né, essa não firmeza, esse não alicerce, sempre vai surgir, porque você, se não estiver alicerçado dentro das palavras, dentro do conhecimento, talvez você pergunte, por que algumas coisas acontecem, por que Deus permite que algumas coisas ainda acontecem na minha vida, na vida dos meus familiares, ou de quem está próximo de mim. Graças a Deus, eu pude ter os meus olhos abertos, né? Dentro de muitas coisas que Deus me salvou, que Deus permitiu que não acontecesse na minha vida, de eu, né, um homem velho, um jovem velho, né, de coração duro, igual pedra de diamante, um dia, pela semente que foi plantada há muito tempo atrás, lá onde eu morei, lá em São Luís do Maranhão, desde os 7 anos, o pessoal chato da Assembleia de Deus ia lá para a minha rua, colocava aquele carrinho de mão com um alto-falante, ficava falando de Jesus, e eu falava, o pessoal chato, né? E era na hora da novela, o pessoal não gostava, né? Mas eu me lembro que sempre que eu via aquela palavra, aquela voz, eu ia para o meu quarto e me escondia e botava o travesseiro no ouvido, porque eu sempre tive esse ardor incessante, essa vontade de querer aceitar Cristo como Salvador. Mas às vezes por empecilho que algum irmão me falava de forma errada, porque eu não aceitei a Cristo como crianças, irmão, porque eu ouvia de alguns amigos meus que eram crentes que se você aceitasse a Cristo, você não podia mais jogar bola. E meu amor pelo futebol era um amor assim, incontrolável. Eu já apanhei muito por causa do futebol. E por não conhecer a Deus e por não saber aquilo que Deus poderia fazer na minha vida, eu troquei Deus por causa do futebol na minha infância. Porque entre o futebol e Deus, eu pensava assim, um dia eu vou ter tempo de aceitar a Cristo. Mas o futebol eu vou aproveitar agora. Só que quando eu fui descobrir, lá nos meus 20 e tal anos de idade, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, que Cristo e futebol não tem nada a ver uma coisa com a outra, e que se eu continuasse jogando bola, eu não deixaria nem de praticar algo que eu gostava, e nem de ter a Cristo como meu Salvador, já tinha se passado muito tempo. E daí vai a responsabilidade para mim e para você, do que a gente fala, da maneira que a gente apresenta a Deus para algumas pessoas. Porque a gente não tem que apresentar a Deus da nossa maneira, e sim da maneira que foi nos deixada como herança. Falei isso para os meninos hoje.
Existem algumas falácias, existem algumas mentiras que são contadas desde criança para a gente acreditar, né? O pai, às vezes, quando não quer que o filho faça determinadas coisas, fala assim, ó, se você fizer isso, Deus vai te castigar, Deus vai ficar bravo, e aí seu filho cresce com raiva de Deus, porque Deus é o malvado na história. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? De o que eu vou falar para um amigo, do que eu vou falar para quem está próximo de mim, porque de que maneira eu vou apresentar esse Deus o qual eu sirvo? De que maneira eu apresento esse Deus no meu ambiente de trabalho? De que maneira eu apresento esse Deus dentro da minha casa? De que maneira eu apresento o meu Deus para os meus familiares quando eles estão reunidos e quando eles nos observam, e nos observam mais do que qualquer outra coisa, porque assim como Paulo, ele procura um defeito para te criticar e para te condenar. E aí tem que ter a sabedoria. Nós somos responsáveis pelos outros e temos que ter consciência disso. Devemos nos ajudar como igreja, como corpo de Cristo, para seguirmos firmes na caminhada do Evangelho. O pastor ainda me falou no seu e-mail, quando ele me mandou, ele ainda me falou que Paulo recomenda que os crentes de Tessalônica que não se movessem de sua posição em relação a Jesus. Vamos abrir 2 Tessalônicas 2:2. A palavra assim nos diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estiver já perto. Então, que a gente não possa se mover da nossa posição em relação a Jesus, daquilo que a gente seguir, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sabe. Pode surgir falsas doutrinas, heresias, ensinamentos errados, mas a minha fé está firmada no cântico que a gente ouviu aqui. A gente tem que saber em quem a gente tem crido. A gente tem que conhecer o nosso Deus. Porque se a gente não conhecer o nosso Deus, fica realmente complicado. Porque qualquer coisa, qualquer vento te leva, qualquer palavra que é falada, e se você não tiver esse discernimento e essa sabedoria, ela te é roubada. 2 Timóteo 1:12, vamos lá conferir também. Por cuja causa padeço, também isso, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de quem é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Paulo estimula a Timóteo a continuar. As batalhas virão, as lutas virão, mas um dia nós vamos nos encontrar com Cristo, e a gente tem que ter essa certeza de continuar, de ser firme, de ser forte, de ser perseverante. Você consegue ser firme sozinho? Quem acredita que consegue ser firme sozinho? Eu acho que o mesmo pensamento meu é o de vocês. Eu acho que ninguém. A gente consegue ser firme quando a gente deposita a nossa confiança no nosso Senhor e Salvador. A gente precisa dessa força. E como é que eu busco essa força? Eu posso buscar essa força dentro do que foi me deixado como herança lá em Efésios. Vamos ler Efésios 6, do 13 ao 18. Eu posso me revestir com a armadura de Deus para me criar essa força. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. E é isso que eu quero deixar para vocês, irmãos. Conheçam o seu Deus. Conheçam a quem vocês têm crido. Existe um louvor que hoje em dia toca muito aí, eu tenho ouvido muito, que ele fala, me ajude a melhorar. E é isso que eu tenho pedido a Deus, me ajude a melhorar. Me ajude a não ser autossuficiente, porque eu não tenho a força necessária. Me ajude a ter mais comunhão com meu irmão Fernando, com os meus outros irmãos, porque às vezes é isso que nos falta como igreja, para que a gente troque ideia, para que a gente amadureça como igreja. Me ajude a melhorar como pai, me ajude a melhorar como esposo, me ajude a melhorar como promotor de missão, me ajude a melhorar dentro dos atributos que o Senhor tem me dado, porque eu sou falho. E eu preciso reconhecer que eu preciso melhorar. E é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês procurem andar firmes, que vocês procurem andar alicerçados, que vocês peçam que Deus dê sabedoria nos tratos com coisas, nos tratos com seu cotidiano de vida, porque mesmo no mundo do jeito que está, e a gente pergunta onde está Deus que não vê essas coisas, por que essas coisas acontecem, mas a gente tem que ter essa certeza que a gente tem esse Deus, e que a gente ainda tem a missão e o compromisso de apresentar a Deus para muito mais pessoas que a gente tem apresentado, ou que a gente também não tem apresentado. A gente tem que se colocar à disposição de buscar mais tempo para Deus, de aprender um pouco mais sua palavra, de voltar lá de novo para ler Gênesis ou qualquer outra coisa, de se dedicar mais para as coisas de Deus e deixar um pouco mais as coisas do mundo de lado. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus, como você tem alicerçado a sua confiança no nosso Deus, como alguma coisa tem te roubado esse privilégio de você ter a paz, de ter esse Deus, de que maneira você verdadeiramente conhece a Deus. Mas se você conhece o Deus que você serve, se Ele for o Deus verdadeiro, você pode ter a seguinte certeza: o mundo vai desabar ao teu lado. Talvez você perca coisas, talvez você perca pessoas, mas você não pode perder a certeza da tua salvação, a certeza de que coisas a gente se perde, mas você não pode perder a confiança, de perder a tranquilidade, porque não é com briga, a maioria das vezes não é com truculências que a gente resolve coisas, mas é com sabedoria, e essa sabedoria só Deus pode nos dar. E para que Deus possa te dar essa sabedoria, para que Deus possa te dar esse controle, você precisa estar caminhando com Ele. Fernando, vem aqui, faz favor. Eu vou pedir para que o Fernando possa estar orando, para que nós como igreja possamos ter essa sabedoria de estarmos sempre nos alicerçando, sempre estarmos andando firme nas promessas que Deus nos tem, para que nós como família de Deus, para que nós como homens, como mulheres, como jovens, como servos dos Senhores, procuramos sempre estar nos seus caminhos, para que a gente possa ser desafiado a todo dia a apresentar esse Deus que a gente conhece para pessoas que estão próximas a nós, de levar, para que nós como os irmãos, podemos verdadeiramente ser irmãos. Os
Os meus irmãos de sangue moram muito distante daqui, mas graças a Deus eu tenho o privilégio de ter você como irmão. Mas não adianta só falar que você é meu irmão. Eu tenho que me aproximar mais, eu tenho que conhecer as tuas lutas, as tuas tribulações, as tuas felicidades e caminhar contigo. Que nós possamos fazer isso como igreja, que nós possamos ter esse entendimento, que mesmo sendo pouco, mas que nós possamos ser fiéis, continuar sempre sendo fiéis naquilo que Deus espera de nós. Oremos. Pai de amor, venho agora nesse momento, Senhor, te pedir, ó Pai, esteja, Senhor, nos abençoando, Senhor, nos guardando, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ser firme, Senhor, na Tua palavra, Senhor, firme, Senhor, nas Tuas promessas, ó Pai, para que possamos, ó Pai, nas dificuldades, Senhor, nos problemas, Senhor, mantermos firmes, Senhor, na Tua palavra, ó Pai, para que possamos, Senhor, sempre se lembrar, Senhor, das Tuas promessas, Senhor, dos Teus mandamentos, ó Pai, para que quando formos afrontados, ó Pai, possamos permanecer firmes, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, no nosso andar, no nosso caminhar, onde quer que estejamos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, sempre, Senhor, que alguém perguntar para a gente, Senhor, possamos responder. Estamos firmes, Senhor, na Tua palavra, firmes em Ti, ó Pai. Que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, buscar na Tua palavra, Senhor, essa firmeza, Senhor, para caminhar contigo, ó Pai. As lutas virão, Senhor, as tribulações virão, Senhor, mas a Tua palavra, Senhor, vai permanecer nos nossos corações, ó Pai. Esteja nos abençoando, ó Pai, nos guardando, Senhor, de volta aos nossos lares, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, Senhor, que venha aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor. Abençoe, Senhor, o mensageiro, ó Pai, dessa noite, ó Pai, que trouxe uma palavra, Senhor, de edificação para as nossas vidas, ó Pai. Que possamos, Senhor, colocar em prática, ó Pai, essa firmeza, Senhor, que tanto necessitamos, ó Pai, dia a dia do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Abençoe, Senhor, nossas vidas, ó Pai, para que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, realmente, Senhor, edificados com Tua palavra, ó Pai. Guarda, Senhor, também o nosso pastor, ó Pai, que está lá em Brusque, ó Pai. Cuida, Senhor, da sua volta, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te peço. Amém.